Olá, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática e agora a revisão para avaliação 1. Professor Nielson Medeiros. Então, a quinta questão diz assim: o valor de t para que os pontos 1, menos 2, t, 0 e 1 e 1 sejam colineares. Bom, gente, pontos colineares significa que eles pertencem à mesma reta, tá ok? Então, imagine que eu tenho uma reta passando aqui e eu tenho 3 pontos localizados nela, tá? Em distâncias diferentes. Então, nesse caso aí, eu digo que esses pontos são colineares, eles pertencem à mesma reta. E qual é a condição para que aconteça isso, professor? A condição é que esse determinante aqui tem que ser igual a 0. E se não for colineares, professor? Se não for colineares, esses 3 pontos vão ser vértices de um triângulo, já que eles não estão na mesma linha, eles formam um triângulo. E, portanto, aqui não será mais igual a 0, será diferente de 0. Tá? Então, dando continuidade, veja que aqui na forma do determinante, eu tenho as coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B e coordenadas do ponto C. Professor, e o que significa esse 1 aqui, essa coluna de 1? Seria o Z. Só que a gente está trabalhando no plano cartesiano e não no espaço, que é tridimensional. A gente está usando bidimensional, 2 dimensões. Se fossem 3, ficaria x de A, y A, z de A. X de B, y B, z de B. X de C, y C, z de C. Mas não é o caso, então fica tudo 1, tá certo? Por que 1, professor? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Como a gente vai usar multiplicação aqui, a gente usa 1. Se fosse soma, seria 0, tá? Então, vamos lá. Considerando que o ponto A é o x de A e y de A, isso sendo o primeiro par ordenado do problema, fica 1 e menos 2. B, x de B e y B, fica t e 0, segundo par ordenado. C, x de C e y C, 1 e 1, terceiro e último par ordenado do problema. Fazendo as devidas substituições nesse determinante, nós temos que 1 e menos 2 fica 1, menos 2 e 1, que é as coordenadas do ponto A bem aqui. Do ponto B, t, 0 e 1. E do ponto C, 1, 1 e 1. Lembrando que a última coluna sempre tudo é 1, tá, gente? Igual a 0, como está aqui. Então, dando continuidade, nós temos que para resolver um determinante de terceira ordem, uma matriz 3 por 3, então nós temos o seguinte: tem que repetir o primeiro passo, as 2 primeiras colunas após a última. Veja, 1t e 1, 1t e 1. Menos 2, 0 e 1, menos 2, 0 e 1. De posse, agora, dessa configuração, nós podemos fazer o cálculo das diagonais principais e das diagonais secundárias. Então, diagonal principal é essa diagonal. Diagonal secundária é essa diagonal. Vamos lá. Então, fazendo o produto desses 3 números. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1, 0. Usando a segunda fileira diagonal principal. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1, o próprio menos 2. Terceira fileira e última. 1 vezes t dá t. t vezes 1 dá o próprio t. Somando essas 3 parcelas aqui, nós temos 0, menos 2, mais t. Eu vou chamar de SPDP. 0, menos 2, mais t. Professor, o que é SPDP? Soma dos produtos das diagonais principais, tá? Então, vamos lá. Na diagonal secundária, 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1, 0. Segunda fileira, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá o próprio 1. Terceira fileira, 1 vezes t dá t. t vezes menos 2, menos 2t. Gente, o menos ficou aqui em cima, mas não tem problema, vamos lá. Somando isso, fica 0 mais 1 menos 2t, ok? E eu vou chamar isso de SPDS, soma do produto da diagonal secundária. Fica 0 mais 1 menos 2t. E o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou subtrair uma soma menos a outra e igualar a 0, como está aqui no determinante. Então, SPDP menos SPDS igual a 0. Veja que esse menos é da forma, tá, gente? Então, colocando a SPDP, que é essa soma aqui dentro do parêntese, substituindo, e a SPDS também substituindo, fica aqui no parêntese, segundo parêntese.
Então, fazendo a soma aqui numérica, vai ficar 0 menos 2 dá menos 2t. Olha lá, menos 2t. 0 mais 1 é 1, fica 1 menos 2t. E esse menos conserva, que é da fórmula. Vamos retirar agora essa equação aqui, que está tudo em função de t, que é o que eu quero realmente. Então, nesse caso, eu vou retirar do parênteses. Então, o primeiro parênteses não tem o que fazer, só repetir aqui, tirando o parênteses. O segundo tem esse menos aqui na frente, então tem que fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos, fica menos 1. Menos com menos dá mais, fica mais 2t igual a 0. Portanto, agora eu tenho minha equação do primeiro grau. É só isolar a variável t. Então, eu vou simplesmente separar o que é parte literal e o que é parte numérica. Então, t e, menos 2, e mais 2t já estavam no primeiro membro, não tem o que fazer. Menos 2 e menos 1 estavam no primeiro membro, eles estão indo para o segundo membro, onde está o 0. Então, eles vão positivo. Fica 0 mais 2 mais 1. Ora, gente, aqui na frente desse t é como se fosse 1. 1 mais 2 fica 3t. 0 mais 2 mais 1 é igual a 3. Portanto, o 3 aqui que está ao lado do t fica multiplicando. Passa para o outro membro dividindo. Portanto, 3 dividido por 3 é igual a 1. Logo, t é igual a 1. Vamos interpretar esse resultado aqui. O que significa t igual a 1? Vamos ler a questão novamente. O valor de t para que os pontos sejam colineares. Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que quando esse t for igual a 1, esses três pontos pertencem à mesma linha reta? Exatamente. Ou seja, eles são colineares. Se ele for diferente de 1, aqui no lugar de t, no caso 2, por exemplo, eles vão permanecer colineares? Não. Eles vão ser vértices de um triângulo. Vamos supor que aqui 1 e menos 2 fosse um ponto bem aqui, 1 e um outro ponto bem aqui, e se for aqui 2 e 0, digamos que fosse bem aqui, isso aqui seria um triângulo. E aí, nesse caso, eles seriam vértices de um triângulo e não colineares, tá ok? Mas se o t for igual a 1, fica 1 e 0, então, como se cada ponto fosse aqui e aqui passasse uma reta. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos aí para a sexta e última questão aí dessa revisão. Agora diz assim: para quais valores de K os pontos 1, 2, menos 1, menos 2 e menos 1 e menos K sobre 3 são vértices de um triângulo? Opa, professor, ainda agora o senhor falou sobre isso. Então quer dizer que a condição para que três pontos sejam vértices de um triângulo é que eles não sejam colineares. E quando é que ocorre isso? Quando o determinante é diferente de 0. E aí eu vou prosseguir essa questão do mesmo modo que a quinta questão, gente, que é a questão anterior. Então vamos lá. Designando o ponto A, vai ser o primeiro par ordenado, 1 e 2. Olha aqui. O segundo par ordenado, vou chamar de B. E o terceiro e último, menos 1 menos K sobre 3, de C. Então, substituindo aqui no determinante, eu tenho 1, 2 e 1, menos 1, menos 2 e 1, menos 1 menos K sobre 3 e 1. Diferente de 0. Agora não é igual, tá, gente? Diferente. Continuando, eu tenho que, para calcular o determinante, eu tenho que repetir mais uma vez as duas primeiras colunas, como a gente já viu, tá? 1 menos 1, tá aqui, ó. 2 menos K sobre 3 está aqui. Perfeito, agora vamos calcular o quê? Isso, diagonais principais agora. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Próxima fileira. 2 que multiplica 1 dá 2. 2 que multiplica menos 1, menos 2. Terceiro e último. 1 que multiplica menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos K sobre 3, veja, menos com menos vai dar mais. 1 vezes K sobre 3 é o próprio K sobre 3. Somando esses três valores, eu vou ter a SPDP, menos 2 mais K sobre 3. Vamos à diagonal secundária. Menos 1 com menos 2, aliás, menos 1 vezes menos 2 dá 2. Por quê, professor? Menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Segunda fileira. Menos K sobre 3 vezes 1 é o próprio menos K sobre 3. Vezes 1 novamente, menos K sobre 3.
Terceira e última coluna. 1 que multiplica menos 1 dá menos 1. Vezes 2, menos 2. Somando esses três valores, eu vou ter a SPDS. 2 menos K sobre 3 menos 2. Subtraindo uma da outra e colocando diferente de zero, como está aqui, eu tenho menos 2 mais K sobre 3 menos 2 menos K sobre 3 menos 2 diferente de zero. Ora, fazendo os cálculos aqui da parte numérica, eu tenho menos 2 com menos 2 vai ficar menos 4 mais K sobre 3. E aqui eu tenho 2 menos 2 dá 0. 0 menos K sobre 3 fica menos K sobre 3. E o menos daqui conserva. Vamos lá repetir. Menos 2 com menos 2 dá menos 4 mais K sobre 3. Menos aqui, que é da forma. 2 menos 2 dá 0. 0 menos K sobre 3 dá menos K sobre 3. Diferente de zero. Tirando do parênteses, o primeiro sai normalmente e o segundo eu faço jogo de sinal. Menos com menos dá mais K sobre 3. Professor, o que significa esse vezes 3 aqui? Veja bem, gente, como eu tenho uma soma de frações, eu tenho que tirar meu MC. Então, qual é a dica que eu dou para sumir o denominador, gente? Eu tiro o MMC, que no caso é entre 1, né, que no subtende que aqui embaixo é 1, 3 e 1, ou melhor, 1, 3 e 3, dá 3. Então, eu pego esse MMC e multiplico a equação toda por 3 para que suma o denominador. Então, vamos lá. 3 que multiplica menos 4, aqui, ó. 3 que multiplica K sobre 3, tá aqui. 3 que multiplica K sobre 3, tá aqui. Diferente, 3 vezes 0 dá 0. Professor, por que você não colocou vezes 3 aqui? Porque, gente, é por 0, então qualquer número multiplicando por 0 é 0, tá? Eu poderia configurar, mas subtende-se já. Então, aqui, ó, mais com menos dá menos. 3 vezes 4, 12. 3 que multiplica K dividido por 3, corta 3 com 3, sobra K. 3 que multiplica K sobre 3, corta 3 com 3, dá K novamente, diferente de 0. Ora, gente, 1K mais 1K fica 2K. E aqui eu repeti, diferente de 0. Vamos isolar agora a variável K. Então, 2K fica aqui permanecendo, inalterado, diferente. O 12 está negativo, vai positivo para o segundo membro. Fica 0 mais 12. 0 mais 12 é 12. 12 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque o 2 multiplica aqui, ele passa dividindo. Portanto, 12 por 2 dá 6. K diferente de 6. Gente, vamos interpretar o que significa esse resultado. Ele disse no problema assim: para quais valores de K os pontos 1, 2, menos 1, menos 2 e menos 1, menos K sobre 3 são vértices de um triângulo? Bom, gente, para qualquer valor diferente de 6, aqui no lugar do K, esses três pontos serão vértices de um triângulo. Se ele for igual a 6 aqui no lugar de K, esses três pontos serão colineares. Ok? Então, mais uma vez, qualquer valor de K diferente de 6, aqui, esses três pontos são vértices de um triângulo. Se for igual a 6, eles vão pertencer à mesma reta, são colineares. Tá certo? Então, gente, a gente termina por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.